Canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 4 de maio de 2020. Quero mandar um alô para o Roniton de Jesus e para Maria Abadia. Bom dia para vocês. Gente, é o seguinte, vamos à matéria. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para este texto que eu vou ler para vocês, para esta matéria. Vamos falar da vingança do STF. Nós vamos entender um pouquinho sobre aquele inquérito das fake news e vamos entender a arbitrariedade que o STF está cometendo com aquele negócio lá. Vamos lá, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho. Vamos lá, olha só. A vingança do STF. Aqui, deixa eu ver, ó. O inquérito 4.781 do STF voltou à mídia depois das divulgações de prints das conversas do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o presidente da República no Jornal Nacional. O presidente reclamava da atividade da Polícia Federal em uma investigação relacionada àquele inquérito, ao que Moro respondeu que nada poderia fazer, pois o total e absoluto controle daquele inquérito estava em mãos do Supremo. Ou seja, é aquele inquérito que o próprio Supremo abriu, que o próprio Supremo investiga, que o próprio Supremo analisa e o próprio Supremo condena, né? Continuando. E detalhe, né? É um inquérito de fake news contra o STF. É bom que se deixe bem clara essa parte, né? Você pode atacar todo mundo, só não pode atacar o STF, senão vai para aquele inquérito lá, viu? Por motivos que ainda serão esclarecidos, Moro considerava a reclamação do presidente uma tentativa de interferência indevida na Polícia Federal. Porém, nada disse nem ao presidente, nem ao povo. Quanto ao inquérito, vamos lá. Todo mundo já sabe que o inquérito das fake news é ilegal e inconstitucional. Vários são os juristas que elencaram a imensa quantidade de regras e princípios expressos e implícitos que foram violados na instauração e condução desse procedimento. Não vou repeti-los, mas eu vou repetir para vocês. O Dias Toffoli abriu o inquérito quando o inquérito tem que ser abrido ou pela PGR ou pelo Ministério Público. O próprio Dias Toffoli nomeou o relator do inquérito, Alexandre de Moraes, que não é o Moreira, mas é o Moraes, sem sorteio, que não pode, tinha que ter um sorteio, mas ele entregou diretamente para o Moraes, né? E o Moraes se tornou o investigador, se tornou o acusador, o condenador e o executor. Continuando. O ápice da ilegalidade no inquérito 4.781 ocorre quando, mesmo arquivado definitivamente pela Procuradora-Geral da República, ele continua a andar. Presta atenção nisso, ele foi arquivado, mesmo assim o STF continua com ele. 4. É por isso que podemos dizer que esse procedimento está se dando fora do nosso ordenamento jurídico, como qualquer ato juridicamente nulo, inexistente ou ilícito. Uma vez arquivado, o inquérito é desmascarado como um instrumento privado, não mais público, uma vez que excluído do mundo jurídico regular. Guarde este ponto, instrumento privado, pois voltamos a ele. Presta atenção nisso aqui. Neste ponto, quero lhes dizer que me incomoda sumamente que ainda o chamem de inquérito. Inquérito é um instrumento de investigação e já ficou bem claro que a finalidade dele não é investigar nada. Olha, porque isso aí é papel do Ministério Público, não do STF. Mas tudo bem. Já que todas as provas que vêm dele são nulas e, portanto, inúteis. Membros do MP que recebam qualquer coisa derivada dele, basta que citem o arquivamento feito pela PGR e nada podem fazer. Presta atenção, o negócio foi arquivado, mas eles continuam com esse trem rodando lá, gente. Contra a pessoa alvo do inquérito. 5. Alguém teria que ser muito burro para persistir numa investigação, mesmo sabendo que todas as provas serão jogadas no lixo. Põe aí na geladeira, na mesa que eu guardo depois, viu? Mas não, burros somos nós. Aquilo não é um inquérito, é um processo. O cartão, nega.
Em uma análise inicial, vamos lá, continuando. Em uma análise inicial, vemos várias medidas cautelares diferidas de ofício no meio da investigação. Medidas cautelares de busca e apreensão de computadores, celulares, armas de fogo. Sexto, medidas cautelares cerceam o direito de ir e vir dos investigados. 7. Nenhuma delas, obviamente, respeitando o devido processo legal. E mais importante aqui, a mesma pessoa que conduzia a investigação era quem por si só determinava as medidas constritivas reais e pessoais. Guardem isso também, ou seja, é uma pessoa só para fazer tudo. Um investigador, um investigador, ele mesmo é o acusador, ele mesmo é o executor. As medidas cautelares existem com um objetivo que podemos extrair do seu próprio nome. Elas visam acautelar alguma coisa. Normalmente, acautelar o processo de interferências externas, por meio de destruição de provas, coação de testemunhas, etc. Garantir que o processo não perca a sua utilidade antes do fim, por exemplo, com a fuga do suspeito, ou proteger a própria sociedade do cometimento de novos crimes, até que saia a decisão definitiva, considerando a periculosidade do autor. Como se pode perceber, todas as medidas cautelares possuem uma finalidade relacionada a um processo principal, que, entretanto, sabemos todos que jamais ocorrerá. O inquérito no STF já é o processo, pois não há processo possível. Você, leitor, conhece algum processo decorrente das investigações? É uma pergunta. É uma boa pergunta. Por acaso você conheceu algum processo que saiu lá desse inquérito das fake news? Tem algum andamento? Tem alguma coisa? Não. Eu até comentei com vocês esses dias, né? É como se fosse um mecanismo que o STF tem ali, ó. Se você aprontar comigo, eu ponho você aqui, ó. Eu deixo você aqui. Todo mundo vai pra lá. O correto é entrar no inquérito, rolar o inquérito e depois se instaurar o processo. Não, você chega ali e morre ali. É como se você ficasse ali dentro e o STF ficasse, ó. Se você sacanear nós sacaneia você. Você escolhe. Continuando. Não, nem eu, pois quem o fizesse incorreria em crime da nova lei de abuso de autoridade. 8. Não havendo um processo possível a ser deflagrado após o inquérito, não há processo a ser acautelado e não há temporariedade das decisões que restringiam os direitos das pessoas investigadas. Elas já nascem com a marca da definitividade, típicas de sentenças de mérito, que satisfazem o pretendido pelo autor da ação. Em termos leigos, os conteúdos dessas decisões já bastam em si. Eles já são a pena por desafiar o... presta atenção nisso aqui. Eles já são a pena por desafiar o Supremo Tribunal Federal, ter seus bens retirados de sua posse, retirada sua arma e seu direito ao porte, limitado seu direito de ir e vir, por vezes influenciando no próprio exercício da sua profissão. O que mais pode querer a vítima de tais criminosos? Guardem isso, pois o quebra-cabeça já será montado. Inquisição, alguns gritam. Mas chamar esse processo de inquisitório é fazer por menos. Pior, uma ofensa à Santa Inquisição, ou seja, a Inquisição ainda foi moleza. Sabemos que o inquérito 4.781 é tão sigiloso que nem mesmo os investigados têm acesso a ele. Ou seja, você entra nesse negócio aí, o pau canta nas suas costas, peia, mói nas suas orelhas, você apanha e não sabe nem por que apanhou e nem da onde veio o tapa. Dá nem para se defender. Desrespeitando a própria jurisprudência do STF. 9. Embora uma das características dos processos inquisitoriais seja o sigilo, nem de longe essa é a sua maior característica. A principal característica de um processo de modelo inquisitorial, juridicamente falando, é a concentração das funções de investigador, acusador e julgador na mesma pessoa. O inquisidor inquiria e depois ele mesmo julgava. Chegou a hora de juntarmos as peças do quebra-cabeças que lhes pedi para guardar. Vamos entender agora o negócio agora. Primeiro, temos um processo privado,
embora use das instituições públicas, ele está claramente fora do Estado de Direito. Foi rejeitado por ele e arquivado e se segue incólume. É por motivo de força maior. Ou seja, o processo das fake news do STF não é um processo jurídico público, é algo parteiti que ocorre lá, particular, entendeu? Uma arbitrariedade que o senhor Toffoli, junto com o Moraes Moreira, resolveram aplicar. A segunda peça é que uma só pessoa faz tudo de ofício. Isso significa que não é necessário pedido, representação, ação, nada. Em nosso sistema, seriam necessários vários atores processuais para se chegar às decisões que vemos em um inquérito: investigador, acusador, defensor e julgador. Nessa daqui, tem tudo num só tirando ali o defensor. Lá o pau papeia, canta, giripoca, pia e você não pode fazer nada. E é tudo um só. A segunda peça nos dá uma ideia de processo inquisitório, mas a primeira e terceira afastam completamente. O STF é também vítima dos supostos ataques, algo que não vemos no processo inquisitorial. O inquisidor não é vítima das heresias. É bom entender isso aqui, né? O inquisidor, ele não... Quando o pessoal lá da Santa Inquisição perseguia lá as pessoas que praticavam algum tipo de... como, por exemplo, dizer que o Sol... ou que a Terra era redonda, né? Ou dizer que o Sol é o centro do universo. Aquilo ali, naquela época da Inquisição, isso era um absurdo, não se tinha esse conhecimento e dizia-se que isso era heresia. Então você dizer um negócio desse, você estava blasfemando contra Deus, aquele negócio, e aí o inquisidor vinha, então ele peia, jogava na fogueira e acabou. Ou seja, não era o inquisidor ali que estava sendo atacado, né? Ou a vítima do inquérito, né? Em si, ele aplicava uma ação em cima de uma violação que eles acreditavam, né? Nesse caso aqui, ele separa a Inquisição do STF, porque no caso do STF, é o STF quem é atacado, ou seja, a vítima aqui das acusações, enfim, é o próprio STF, ou seja, o próprio STF criou um mecanismo para cercear, se defender, atacar, punir, meter a peia em quem falar deles. Só existe um tipo de sistema que conjuga todas essas características: a vingança privada. Isso dá o nome do filme, A Vingança Privada. Na verdade, nem mesmo pode se chamar de vingança privada de um sistema, mas apenas de um conjunto de características de um direito tão arcaico que foge ao estudo da história do direito por falta de documentos. É pré-civilizacional, bárbaro no sentido literal, embora os livros de história do direito remetam à vingança privada para tempos tão remotos quanto do Código de Hammurabi e da Lei de Talião, quase 4.000 anos atrás. A Lei do Talião, né? Dente por dente, olho por olho, né? Você foi lá, sei lá, você matou o filho de alguém, aquela família pode ir lá e matar um filho, você tá tudo certo. Né? Dente por dente, né? E olho por olho. Você deu uma porrada em alguém, a lei diz que o cara vem e dá uma porrada em você de volta, né? Então era a lei daquele tempo, né? Assim ninguém ficava devendo nada a ninguém, né? E todo mundo acabava lascado. É com isto que estamos lidando, e vocês o chamam de inquérito. A Hammurabi foi lá na Babilônia, viu? Pra quem não, né, começou lá esse negócio, né? Ele que deu uma mexida na lei, na ordem lá, deu uma organizada, criou um novo código penal ali. Dá uma estudadinha, o pessoal hoje em dia não estuda, né? O PT acabou com isso nas escolas, né? Infelizmente, mas tudo bem. Lá na escola você só aprende a falar em socialismo, comunismo e tudoísmo e cara... é com isso que estamos lidando. E aí aqui finaliza a matéria. Tá aqui, gente. Isso aqui é um resumo básico para vocês entenderem a situação do nosso STF. O STF se tornou aí uma corte que criou um mecanismo próprio, privado, para ela atacar todas aquelas pessoas que criticam ou são contra as suas ações, né? Eles falam da democracia, eles defendem a democracia, né? Isso quando a palavra defender a democracia só entra quando se refere a atacar o presidente Bolsonaro, né? Dá uma paradinha, gente, e olha as diferenças. O Bolsonaro é atacado pela imprensa, é moído pela imprensa, é depenado pela imprensa, é chutado, pisado, todo quanto. O povo faz o que quer com o presidente na base da imprensa ali, né?
E você não vê uma ação de processo contra a imprensa. E olha que Bolsonaro teria elementos para isso devido a muitas mentiras e distorções que a imprensa tem feito. Mas ele defende o direito. É isso que eu admiro nesse cara. Ele apanha feito condenado, mas defende o direito da imprensa mesmo assim. Ou seja, quer um cara mais democrático do que esse? Não existe. Agora a gente vê o Supremo Tribunal Federal que basta você dizer para o ministro: eu tenho vergonha do STF, que você já vai parar na PF, né? Você já vai parar na PF. Basta você fazer uma matéria contra o STF que você já vai parar no inquérito das fake news. A gente viu aí alguns sites, né, que foram parar lá porque divulgaram aquele negócio do amigo do meu pai, do amigo do primo, da cunhada, da vizinha, da primeira do meu pai, né? Que no final das contas era o Toffoli e o Lula, né? Enfim, e foram parar onde? Lá na enquete das fake news. Então veja que é uma arbitrariedade. E o mais interessante, né, é que isso daí foi arquivado, mas o processo continua de forma arbitrária no STF. Então tá aí, gente, a matéria. A gente volta depois com mais informações. Canal Brasil Notícias. Vamos aguardar o desenrolar das coisas. Isso aqui foi para você entender. Isso voltou à tona depois que né, inclusive queriam até pedir. Teve um deputado petista, foi Pessolento, eu tô lembrado agora, que queria pedir o telefone da Carla Zambelli. Quer dizer, pô, meu, pelo amor de Deus, né? A mulher foi se defender do Moro e é o telefone dela que tem que ser periciado. Tem que periciar o do Moro, não da Carla Zambelli, né? Mas tudo bem, Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações pra vocês. Um abraço, galerinha. Fui!